Chegou o momento de encerrarmos a peça de contestação. Então é o tópico da peça de contestação que recebe o nome de requerimentos, né? Por que não pedido? Porque pedido ele é um ato privativo do autor. Então, se a sua contestação contiver também uma reconvenção, aí daqui a pouco eu vou ensinar os senhores a elaborarem uma contestação com reconvenção, aí o reconvinte ele vai formular um pedido, porém na ação de reconvenção. No caso, são poucos os requerimentos a serem feitos. Numa ordem lógica e cronológica, a exemplo do que fizemos na petição inicial, o primeiro requerimento, se for o caso, é o de gratuidade de justiça. Não se esqueçam, o réu também pode necessitar desse benefício legal. Então, o momento próprio para que ele formule o requerimento de gratuidade de justiça é quando do oferecimento da contestação. É lógico que ele poderá formular esse requerimento sem o risco de preclusão no transcorrer do processo, se a necessidade se apresentar no futuro. Mas, normalmente, quando o requerimento é formulado, ele se dá na peça de contestação para o réu. O modo de formular o requerimento de gratuidade de justiça, os senhores já aprenderam, é o mesmo da petição inicial. Nós podemos, inclusive, usar o modelo da petição inicial na contestação. É só trocar o autor pelo réu. Então, esse seria, teoricamente, o nosso primeiro requerimento. Segundo, se na sua contestação forem suscitadas preliminares ou foi levantado um preliminar, nesse tópico é legal requerermos o acolhimento da preliminar com a sua consequência, com a consequência desse acolhimento. Por exemplo, se eu levantei uma preliminar de convenção de arbitragem, nesse momento eu vou requerer ao juiz o acolhimento da convenção de arbitragem com a extinção do feito sem a resolução do mérito. Se forem levantadas defesas que são qualificadas como prejudiciais de mérito, como por exemplo a prescrição ou a decadência, então é legal nesse tópico, no tópico dos requerimentos, você requerer ao juiz que reconheça a prescrição ou que reconheça a decadência com a consequente finalidade que é a extinção do processo com resolução do mérito. Finalmente, é necessário requerer a improcedência de todos os pedidos autorais, de todos os pedidos formulados pelo autor na petição inicial. Cuidado para não trocar improcedência por procedência. É óbvio que se essa falha for cometida, isso não vai levar o juiz ao acolhimento do pedido do autor, mas fica muito chato, E eu tenho certeza que o advogado do autor, quando do oferecimento da réplica, vai explorar essa falha. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: Excelência, o pedido do autor é tão claro que o próprio réu requer a procedência do mesmo. Então, o réu ele requer na petição de contestação sempre a improcedência do pedido formulado na petição inicial, com a consequente inversão do ônus da sucumbência. Ou seja, o réu requer a improcedência e requer a condenação do autor no pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. E, finalmente, o tópico exige, na contestação, esse tópico exige o requerimento de provas. Lembrando que, para efeito da OAB, não vale um requerimento genérico de provas. É necessário que o réu ele indique
com quais provas ele vai demonstrar as suas alegações defensivas. Então, apresentados esses requerimentos, formulados esses requerimentos, né, você coloca na peça de contestação um pé de deferimento, nesses termos pé de deferimento, né, cidade e data, advogado e OAB, como nós já ensinamos na petição inicial. Um grande abraço, que Jesus Cristo esteja com todos, nos protegendo, nos iluminando e nos acompanhando nesses tempos incomuns que nós estamos vivendo. Paz e luz para todos.